Então entendam isso. Não sei se vocês já ouviram falar, recentemente na Espanha descobriram isso, restos de uma civilização bastante antiga, pré-histórica, onde eles já descobriram algumas pedras que eram necessariamente, da forma como foi deduzido pelos cientistas, eram de utilização religiosa. Não era um utilitário, não tinha nada a ver com alimentação, com caça, era uma representação de algo que para eles era sagrado, era um pequeno altar. Vocês vão perceber que num determinado momento essa mentalidade que é típica do ser humano começa a querer entender o universo à sua volta, encontrar uma causa que justifique um fio que dê sentido a tudo isso, que parece a princípio tão caótico, né? E isso é muito distintivo de um ser humano. O professor Jorge Ângelo Braga, que fundou Nova Acrópole, que era um filósofo bastante experiente, ele costumava dizer que o que diferencia um animal de um ser humano não é tanto essas características que às vezes a ciência coloca, numa lógica primitiva, polegar opositor, não sei mais o que, mas é a capacidade de reconhecer algo sagrado, de se colocar de joelhos em direção a algo que ele percebe como existente, embora não possa entender através de uma equação lógica. Ou seja, o metafísico. E esse metafísico vai se processando através de alguns degraus. No Tibete também é assim. Primeiro é reconhecimento de que existe algo além do tempo e além do espaço na natureza. Eu estou aqui, existe algo divino do lado de fora. Vocês vão ver que existe um livro lindo da tradição hebraica, da tradição árabe, que se chama O Filósofo Autodidata, que mostra um homem vivendo sozinho numa ilha e passando por esses estágios. Então, primeiro a percepção de Deus fora. Depois, necessariamente, ao caminhar nessa direção, você começa a perceber que Deus está fora, mas também está dentro de você. Através dos atributos que você encontra em você de justiça, de fraternidade, de integridade, de harmonia, você começa a perceber que Ele está fora, mas Ele tem algo dentro de você. Aí começa o conhece-te a ti mesmo, que é o estágio filosófico. E essas tradições dizem que existe um terceiro passo, que são as iniciações, onde Deus não está mais fora, nem está fora e dentro. Não existe fora e dentro. Você e a natureza são um só. Entendem essa ideia? É a unidade. Você já não distingue o dentro e o fora. Você se torna um dígito de Deus. Como se fosse uma separação momentânea da unidade para atuar num palco ilusório, que é o mundo manifestado. Isso seria a sabedoria. Filosofia é só busca da sabedoria. Filosófos. Tá? Haveria então um primeiro estágio simbólico, um segundo estágio de busca de compreensão mais lógica e um terceiro iniciático. Isso não é novidade, você vai ver isso em Abidos, no Egito, você vai ver isso nos mistérios de Eleusis, na Grécia, você vai ver isso em tudo quanto é lugar. Os mistérios de Mitra, na Pérsia, tá? A ideia é de que o homem, num determinado momento, ultrapassa essa separatividade. Isso é o pensamento central do Tibete. Ninguém nunca vai poder provar para a gente se isso surgiu em vários locais ou se surgiu no local e irradiou. Helena Blavatsky diz, por exemplo, que o Tibete, da maneira como a gente conhece, ele recebeu forte influência da Índia, mas que muito antes na história, a Índia recebeu influência do Tibete, que seria uma civilização ainda mais antiga, e teria recebido a raiz do seu pensamento daí. Essa ideia de que o universo é um caminho em direção à unidade, essa ideia de encontrar como todas as coisas se encaixam, essa ideia de encontrar o fio que passa por dentro de todas as contas de colar do universo, recuperar a unidade na multiplicidade. Seria uma ideia bem antiga da região tibetana. E eu trouxe para vocês alguns versos para que a gente entenda a base. Vocês vão perceber que tem certas coisas que são sinônimo da voz do silêncio. A ideia da heresia, da separatividade, que nós vamos ver. A ideia das três salas. Para quem conhece, por exemplo, o mito da caverna de Platão, as três salas são uma versão tibetana do mito da caverna. Ainda bem que a gente tem o mito da caverna para nos ajudar a entender, porque senão não entenderíamos. Vocês vão ver a ideia da dor sagrada e da dor eficiente, da dor inteligente. São coisas que são muito... A superação da separatividade e o encontro da unidade. Isso é basicamente um resumo das ideias principais da filosofia tibetana. Mas expostas com uma beleza, fiz questão de trazer algumas frases para vocês conhecerem, saberem mais ou menos como eles se expressam. Quando para si mesma, sua própria forma te parecer irreal, tal qual são ao despertar todas as formas vistas em sonhos, quando houver cessado de ouvir os muitos, poderá discernir o um. Isso é uma coisa que vocês vão ver em Aristóteles. Aristóteles, ele fala uma coisa muito parecida com isso, que o despertar da filosofia é esgotamento. Quando você olha para as coisas à tua volta e percebe que elas são meio irreais, muito repetitivas, que a realidade não está fora de você, está dentro.
Não sei se vocês já tiveram essa ilusão. Quando eu era adolescente, eu pensava assim, que existia algum lugar no mundo tão maravilhoso, onde havia coisas fantásticas para se ver. Aí eu sonhava em sair viajando pelo mundo para encontrar esse local. Felizmente encontrei a filosofia antes de começar a viajar, porque eu ia ficar muito desapontada. Porque o que você encontra pelos 4 cantos do mundo, que eu agora já tive a oportunidade de estar em alguns desses cantos, são homens egoístas, ambiciosos, alienados no materialismo, embrulhados num papel com uma, digamos assim, uma vestimenta cultural mais ou menos diferente, mas nada de profundo. Os 4 cantos do mundo você vai ver pessoas contaminadas pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, por pensar demais apenas em si próprio, pelas suas próprias ambições e alienações, correndo atrás do instinto de sobrevivência e de perpetuação da espécie com o maior conforto possível. Isso embalado em vestes assim, étnicas, ligeiramente diferentes, mas em essência exatamente a mesma coisa. Uma pessoa que esteja procurando diferenças profundas, se achasse que iria encontrar fazendo turismo, morreria de tédio. É desesperador. O ser humano é o mesmo nos 4, 5, 10 mil cantos do mundo. Não muda nada de essencial. Detalhes culturais, não muda nada de essencial. Uma das coisas que é complicado quando às vezes a gente tem pessoas que chegam e dizem o Brasil não tem jeito. Olha, não superestimem o mundo. O materialismo é globalizado. A alienação materialista é globalizada. O egoísmo é a coisa mais globalizada que tem. Pode ser que alguns tenham se dado melhor nesse jogo, outros um pouco pior, mas egoísmo existe do mesmo jeito para todos os cantos. E a diferença real está dentro de você. Eu me recordo que tem uma passagem muito bonita, só para vocês terem uma ideia de como todo mundo fala sobre isso. Tradição celta, livro das conquistas da Irlanda, onde eles vão falar, Leibor Gabala Eirin, como eles chamam, eles vão falar o seguinte, que tem 2 momentos do dia, que são o nascer do sol e o pôr do sol. Que como você tem um contraste entre a luz e a escuridão, no contraste é o momento mais propício para se dar a consciência. Então eles gostavam muito de fazer cerimônias de receber e de ver o sol se pôr. Porque eles diziam, nesse momento tudo parece um sonho. Vocês percebem que tem uma atmosfera meio dourada, meio cinzenta, tudo parece um sonho. Eles dizem, isso é a realidade, esse mundo é um sonho. Quando você está no pleno dia ou na plena noite, você não percebe, parece tudo real. Isso é um sonho. E esse é o momento que você percebe as coisas mais claramente, que a realidade está dentro de você. Então eles diziam, o ideal, faça cerimônias aí, porque você vai perceber o verdadeiro engano. O mundo manifestado é uma ilusão. O que eu acho engraçado, e também comento bastante, é que se você pega hoje um bom físico quântico, ele vai te dizer, o mundo material é uma ilusão. Qualquer tradição dessas antigas falava isso. O mito da caverna de Platão fala isso. Então, às vezes, se você pega um bom físico quântico do século XXI, ele talvez... Capra, né? Um Capra, você vai ver um Amit Goswami também fala coisas muito parecidas. Você vai ver que eles aproximam mais da filosofia antiga, talvez, do que a filosofia moderna e contemporânea. É curioso, né? Porque essa noção da irrealidade das coisas, hoje está ficando muito forte nesse meio, e eles mesmos começam a fazer relação com isso. Falar do budismo, por exemplo. Então, é interessante isso. Ela vai dizer, só voltando um pouco antes, quando para si mesma a sua própria forma te parecer irreal, ou seja, isso é uma ilusão, hoje está aqui, amanhã não está mais. Quando você perde um ente querido, você olha e de repente tem vida, de repente não tem mais vida, para onde foi a vida? Todos aqueles sonhos, todas aquelas reflexões, toda aquela coisa profunda que estava ali, virou nada. Então não existe nada, é uma ilusão, como pode? A vida é muito para virar nada. O que está por trás das aparências, o que está nos bastidores da vida? E daqui a pouco eu, que sou um montinho de matéria orgânica, vou ter o mesmo destino. Cadê meus sonhos? Cadê tudo que eu aspiro de sagrado, de divino, de eterno? Isso é uma ilusão? Isso não tem sentido, são paradoxos que colocam o ser humano diante de uma inquietude profunda. E esses paradoxos são o nascimento da filosofia. O amor à sabedoria que vai te fazer caminhar para ela. Então nós olhamos e achamos tudo isso irreal e tão repetitivo, parece que é uma análise combinatória que você já conhece todas as resultantes. Isso é o esgotamento de que falava Aristóteles, que dá nascimento ao filósofo. Uma análise combinatória com meia dúzia de elementos materialistas, que qualquer combinação que você fizer aí é previsível. Parece final de romance, né? Todo mundo sabe que o mocinho vai terminar com a mocinha e o culpado é o mordomo. Todo mundo sabe. O mundo ele é muito previsível quando se vê só externamente. Agora é um mistério quando você mergulha dentro do homem. São possibilidades impressionantes. É um mistério o ser humano, a natureza é um mistério. Então, quando houver cessado de ouvir os muitos, poderá discernir um. Aí você começa a mergulhar dentro de você e ter aquilo
que nós podemos chamar, numa linguagem mais ocidental, de vida interior. O que os gregos diziam, conhece-te a ti mesmo, virar para dentro. Eu sempre falo nas minhas palestras de solidão, que a solidão não é estar desacompanhado do outro, é estar desacompanhado de si mesmo, você é um estranho para si mesmo. Você já vê uma cidadezinha do interior de 100 mil habitantes, as pessoas são menos solitárias do que na grande São Paulo. Não é falta do outro a solidão, é falta de si mesmo. Mergulhar para dentro de si mesmo e encontrar o mistério. Entendem isso? Eu gosto de citar sempre uma passagem egípcia, que é o livro dos Cantos Potentes, que diz, teu nome é mais precioso do que o dos deuses, o nome gravado sobre o teu escudo, o nome do morador sentado no centro da tua barca. Ó barqueiro, detém teu remo, vira-te para trás e olha nos olhos do dono da tua barca. Ou seja, o ser divino que reside no centro da tua barca, que é a tua essência, é você mesmo. E nós ficamos identificados só com um mero remador, que está tudo loucamente no mundo, sem saber quem ele conduz nem para onde. Falta de autoconhecimento, falta de profundidade. Então, antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior e os olhos carnais tornados cegos a toda ilusão. Quando o homem desconfia que existe a unidade, ele tem que começar a se preparar para ver a realidade. Entendam essa frase que é tibetana e é super, para mim, pelo menos pela primeira vez que vi, achei muito enigmática. A sabedoria é um preparo para ver a realidade. Imaginem vocês que seja real essa história de que o mundo é unidade. Inclusive tem um exemplo que eu uso bastante. Vocês imaginem que você está numa beira de uma praia e você faz na areia um sulco com o dedo. Aí faz outro sulco com o dedo. Você imagina, o primeiro sulco é areia, o segundo é areia, e o intervalo entre eles, areia. Você não tem dois sulcos, você tem areia momentaneamente diferenciada. Aí você imagina as motivações do mundo, as nossas, com as quais a gente sai da cama pela manhã. Possuir coisas, querer projetar o nosso nome, querer obter bens, obter fama, sempre obter coisas. E se tudo já é teu? Tua motivação vai ser o quê? Por que razão você sairia da cama se você visse a unidade agora? Você percebe que nós ficaríamos catatônicos, não sairíamos da cama? Porque você não tem como possuir nada, você já é tudo. Nós não temos o preparo para ver a realidade. Uma estrutura psicológica para perceber que a separatividade é uma ilusão. A separatividade é como se fosse a minha mão querendo possuir o meu pé. Como assim? É tudo um corpo. Os dois já são parte de um corpo, ninguém pode possuir ninguém aqui. Uma loucura. Como toda a nossa motivação está no possuir, no rejeitar, no projetar, no rebaixar, quando você descobre que não existem partes para possuir, nem para rejeitar, nem para promover, é complicado para uma mentalidade como a nossa. Por isso a busca da sabedoria é a busca de preparar-se para ver a realidade. A realidade para esses povos é unidade. As coisas são aspectos momentaneamente diferenciados de uma unidade que permanece nos bastidores da vida. Tudo isso representa momentos desse ser no tempo e no espaço. Então, antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior e os olhos carnais tornados cegos a toda ilusão. Não significa que você não veja as coisas, significa que você já não veja mais sentido em viver só para ter as coisas. Desmotiva, gera aquilo que eles chamam de sagrada indiferença. Eu posso fazer todo o possível para que essas estátuas perdurem, porque eu acho elas bonitas, mas eu não as quero para mim. Quero que elas estejam no lugar que for melhor para elas, onde elas puderem decorar, onde elas puderem ser vistas. Eu estou falando isso como exemplo, gente, não estou dizendo que eu sou assim, não me entendam mal. Eu estou como vocês buscando. Tá? Mas imaginem esse tipo de mentalidade num ser humano. Eu atuo da melhor maneira possível no palco da vida. Eu sou um bom ator, mas eu sei que eu não sou esse personagem. Eu sei que eu sou um ator que está lá nos bastidores. Isso aqui é um personagem. E como eu aceitei vir para o palco da vida, eu faço bem o meu papel. Mas eu sei que nada aqui é real. As pessoas que sabem que as coisas não são reais, não desejam possuí-las, são as que mais respeitam as coisas. Respeito vem de respície, de saber ver. Você vê por trás de cada coisa um episódio do divino, como em você. Quando não deseja as coisas, não pense que você as trata pior. Você as trata melhor. Porque respeita as coisas por elas mesmas e não pelo que elas podem te servir. Porque quando vemos as coisas através do nosso interesse, se elas não servem mais, lixo. E somos uns grandes predadores, não é? Cometemos desperdícios constantes, desrespeitamos toda a natureza como se tudo estivesse à nossa disposição. Então aquele que sabe ver por trás das coisas materiais o que elas têm de divino, as respeita mais. Mas materialmente não as deseja. E vocês vão ver que o desejo está na fonte de todo o sofrimento. Antes que a alma possa ouvir, é necessário que o homem se torne surdo, tanto aos rugidos quanto aos sussurros.
aos bramidos dos elefantes furiosos, quanto ao zumbido argênteo do pirilampo de ouro. Isso também é muito comum, tradição indiana, todo canto, ou seja, você tem um centro, que é o equilíbrio do ser humano, como se fosse um triângulo. Você tem um centro acima, né? Que é a noção de dever, a noção de humanidade. Aqui você vai ter um extremo, que é o medo, a inércia, e aqui outro extremo, que é o desejo, é o impulso. O medo vai ser estimulado por esse bramido dos elefantes furiosos. Quando você confronta as forças da natureza que tentam te deter no teu caminho, elas vão te amedrontar, vão parecer bramidos do elefante furioso. Não pensem que essas forças da natureza estão contra você. Elas não são pessoais, elas são obstáculos para que você, superando, fortaleça a tua vontade, conquiste a tua identidade. Eu me recordo, sempre brinco com os meus alunos e falo sobre a minha avó. Minha avó era uma senhora super humilde. E eu descobri que ela tinha uma frase que ela falava sempre, que é de um filósofo por aí. Como minha avó sabia a frase de filósofo, eu não conhecia filósofo de espécie alguma. Era uma pessoa simplória. Ela dizia, olha, a vida é que nem pedra de amolar. Ou ela te afia ou ela te desgasta. Depende se você é faca boa ou faca ruim. Recentemente eu vi que essa frase é de um filósofo, que ela nunca deve ter ouvido falar na vida dela. Mas você percebe, a vida é uma pedra de amolar, ela não quer te desgastar. Mas às vezes desgasta se você é faca ruim, ou seja, muito débil, muito fraco, despreparado para a vida. Mas ela existe para te afiar. Então as forças da natureza não existem para te amedrontar, mas para poder fazer com que você supere o medo. Não existem para te deter, mas para fazer com que você desenvolva vontade suficiente para prosseguir. Então, ou elas vão te tentar pelo desejo, que é o zumbido argente do pirilampo de ouro. Nossa, como você é bom. Olha, você é especial. Você está tentando desenvolver o desapego, está tentando combater a tua vaidade. Vai lá, faz um esforço. Do outro lado, a vaidade é a primeira que te espera, né? Nossa, não é que você fez? Outra pessoa não faria. Olha como você é bom. Tem ninguém aqui como você. Não é assim? Ela é a primeira que te espera do outro lado. E tem que vencer tudo isso. O medo, olha que você vai perder tal coisa, olha que você é especial, merece mais do que isso. O tempo todo essas vozes do eu animal. Eu gosto de fazer esse desenho porque a gente conhece esse desenho. É um desenho que vocês normalmente fazem na casa de vocês no Natal. Colocam aqui na inércia, no medo, o jumentinho, que representa exatamente a inércia. E do outro lado colocam o touro ou o boi, que representa exatamente o desejo, o impulso. E aqui em cima da manjedoura vocês colocam quem? O Cristo, o equilíbrio, né? A consciência harmônica e espiritual. Esse é um desenho que está presente em várias tradições, de Rajas, Tamas e Sattva na tradição indiana. Então, o homem que consegue vencer essas forças que tentam puxá-lo para um lado e para o outro, consegue atingir o equilíbrio e se elevar em direção à sua natureza humana, à sua consciência que permanece por trás de tudo isso. 3 salas, ó peregrino, conduzem ao término dos penosos trabalhos. 3 salas te conduzirão a um elevado estado de consciência espiritual. Então eu falava para vocês do mito da caverna, para quem conhece é claramente a mesma coisa. O momento dos prisioneiros da caverna, o momento daqueles que estão buscando sair e o momento dos que saíram da caverna, que é a sala da ignorância, a sala do aprendizado e a sala da sabedoria.